eu aprendi português porque eu não compreendia nada, eu estava frustrada com os meus colegas espanhóis que falavam com os portugueses, cada um na sua língua, e eles compreendiam tudo. Eu chegava lá, no meio deles, tentava de seguir a conversa e não compreendia os portugueses. Tinha o ouvido fechado verdadeiramente. Vocês comem todas as vogais. É muito difícil no início fazer a separação das palavras. Não sei se está lisboeta ou outra coisa, mas no início é impossível perceber onde que acaba uma palavra e começa outra. E há muitas palavras que são assim muito semelhantes e vocês dizem uma coisa. Perito é preto, por exemplo. Estás a ver? Isto era muito difícil no início. Só ter a orelha para perceber que vocês estão a dizer. Ao princípio eu quase que não percebia nada. Mesmo que o espanhol e o português parecem muito parecidos, a fonética é muito diferente e eu ao princípio não percebia quase nada. As coisas mais simples, mas numa conversa entre amigos, perdia-me logo na segunda frase. Mas depois, sei lá, chega uma altura que começas a perceber. Percebia quando leía, quando pegava num livro ou num jornal, percebia a metade. Mas logo quando ouvia as pessoas falarem, nada. Nada, passava do 50% ao 0%. Quando comecei a estudar o português, significava realizar um sonho que eu tinha. Porque lembro-me quando tinha 10 ou 11 anos, estive na Madeira com os meus pais, de férias, e gostei imenso o som do português. Fiquei como enfeitiçada pela língua. E mais tarde comecei a ler Fernando Pessoa, mas sem realmente compreender o que estava a ler. E podia dizer coisas como "E a orla branca foi de ilha em continente", e pronuncia como se fosse o sueco. E não compreendia muito bem o que estava a dizer. Mas assim comecei a gostar a língua. O meu primeiro encontro com o português foi um bocadinho engraçado, porque em 2003, quando eu ainda estava em Romênia, eu vi um programa em televisão, um programa para jovens, que chamava-se Morangos com Açúcar, na televisão romena. E quando vi o som do português, gostei imenso. E mesmo se, bem, o programa não era... bom, era uma telenovela, mas as personagens eram muito simpáticas e gostei imenso do som da língua. No início não era nada de fácil. Os desafios, os mais grandes eram... No início era também no nível do vocabulário e no nível de pronunciação, porque o português tem muitas palavras e sonoridades que o finlandês não tem. Era muito difícil, só para aprender a dizer sim. Era um desafio. Olha, eu gosto muito do som. Tem uma música maravilhosa, a língua portuguesa. Gosto muito do facto que há mais do que uma variante. Então, da riqueza que o português traz em termos linguísticos, culturais, da literatura também. Hoje já tenho amigos portugueses, mas também brasileiros. Então é sobretudo isso, não é? É uma língua que dá acesso ao mundo. O português é uma língua que abre muitas portas. Mesmo ficando na Europa, eu acho que Portugal é um dos países mais bonitos que temos na Europa e gosto cada vez que posso voltar. Mesmo que seja só Lisboa, mas nem Lisboa, o resto também. Então foi, não sei, a língua abriu a porta
para o conhecimento do país, da gente, dos usos. Encontro-me bem em Portugal. É um dos países onde poderia pensar ir viver um dia. Há muitas coisas que temos em comum, nós, os lituanos e os portugueses, acho. Uma das coisas das que mais gostei nos portugueses como povo foi este carácter não mediterrâneo, mas eu estava a chamar isto nórdico, mas descobri mais tarde que os portugueses, eles chamavam isto atlântico. E foi isso, eu gostei muito desta maneira de ser, de pensar e de comportar-se um bocadinho mais com delicadeza, não tão expressiva e viva como o resto dos mediterrâneos. Eu acho que o caráter português é tão distinto do espanhol. Vocês são mais calminhos e há muito respeito. Eu percebo muito respeito entre a gente. Uma coisa que em Espanha, com o nosso apaixonamento, não se dá, se perde esse respeito. Acho que aprender português trouxe-me um mundo bastante diferente do mundo das minhas outras línguas, das outras línguas latinas, espanhol, italiano e francês, porque acho que a cultura era muito diferente, não sei, é uma cultura que pode ser também uma mistura da cultura britânica e latina, porque há um lado um bocado mais britânico, a gente que faz bichas para apanhar o autocarro e coisas deste tipo. Gosto da língua, mas gosto sobretudo da gente, dos portugueses. Isso foi para mim a maior surpresa. Achava que os portugueses eram mais bem como os espanhóis e são muito, muito diferentes. Encontro um pouco a mesma diferença que existe entre os belgas e os franceses. Não sei porquê, se calhar porque o feito de viver num país pequeno, ao lado de um grande vizinho, não sei, acho que confere uma certa humildade. Como é que eu aprendi português? Eu comecei na universidade e foi uma coincidência, para dizer a verdade, porque eu queria estudar uma língua e francês, inglês, alemão, no contexto holandês, quer dizer que te tornas professor. E isso não me atraía muito e então decidi fazer uma coisa mais exótico. Deram-me 1 ano e meio para aprender outra língua, para acrescentar outra língua. Então não podia ser alemão ou outra língua difícil, tinha que ser quer português, quer espanhol, que eram as duas mais próximas do italiano. Eu achei que português era um pouco mais exótico, eu gostava mais, embora goste muito do espanhol também, e acrescentei português num ano e meio, porque em janeiro de 2000, também começou a presidência portuguesa. Então foi um cálculo também um pouco de utilidade para mim, para ter mais trabalho como freelance. Já não estudei, aprendi assim, porque os meus filhos são a metade portugueses e são coisas assim da vida pessoal que levam uma pessoa a ser obrigada, quase, de fazer umas coisas. E pensei, pronto, vou aproveitar do sistema do SKIC, que dá aquela bolsa, não é? Para aperfeiçoar uma língua, se uma pessoa quer acrescentar, então, e calhou muito bem. Olha, então eu aprendi o português em Praga, na Universidade Carlos, e o motivo porque eu comecei a estudar o português era um motivo, uma razão de natureza puramente pragmática. Eu não sabia nada, não conhecia a literatura, não conhecia Portugal, não conhecia a língua. No início era só que a turma de português era mais pequena, então era mais fácil também entrar na universidade. Por que eu aprendi o português? Para mim era muito simples. É uma história de amor. Foi por causa de encontrar uma rapariga jovem portuguesa e
quase logo, decidi-me a aprender o português. E então foi por isso, acho que é a razão mais tradicional do mundo e, no meu caso, muito boa razão. Já casamos já há mais de 25 anos, temos 3 crianças e então é assim. Não há nada de complicado com isso. Aprendi português porque já tinha o espanhol e o italiano e para mim era lógico acrescentar outra língua latina e porque sinto-me mais latina do que germânica, então português. Mas não conhecia nada de Portugal. Só tinha ido uma vez de missão a Braga e a missão durou 3 dias e durante 3 dias choveu a cântaros. Então a imagem que tinha de Portugal era um país com muitas igrejas e muita chuva. Eu acho que a minha história é muito habitual, porque na época tinha um namorado português, então era muito natural para mim. Foi o amor. Conheci a minha agora mulher e depois estávamos juntos e era normal aprender o português para perceber a língua dela e o país dela. Eu comecei a aprender o português na universidade na Alemanha e 6 meses depois fui pela primeira vez para Portugal, para Lisboa, e então eu apaixonei-me por um português. Foi uma grande história de amor e aprendi realmente o português e depois também, graças ao português, tive um bom emprego aqui em Bruxelas para trabalhar como intérprete. Foi uma ótima decisão. Eu acho que tive sorte no sentido que na faculdade tive uma base teórica muito sólida, uma aprendizagem mesmo antiga, com a análise de gramática e ao mesmo tempo a parte da literatura. E depois tive a oportunidade de viver no país e de continuar a estudar a língua no país. E depois, por outros motivos, também continuei a praticar diariamente, o que obviamente também ajudou. Sim. Aprendi em Portugal, em Lisboa. Vivi com uma família portuguesa, ensinei alemão numa escola e gostei imenso de Lisboa. Apaixonei-me por Lisboa, é a cidade mais linda que conheço. E vivi lá 6 meses, dei passeios sempre, durante 6 meses em Lisboa. Conheço Lisboa toda. Agora já mudou, porque já passaram 17 anos. Mas pronto, gostei imenso e trouxe-me muito. E também trouxe-me amigas portuguesas. E também conheci outros países, Angola, Moçambique, Brasil. A língua abre sempre uma cultura inteiramente nova e para mim o português foi mesmo uma coisa nova. Mas há maneiras muito, muito simpáticas de dizer as coisas em português, como por exemplo, és capaz de ter razão. Isto para mim é mesmo genial, eu gosto imenso. Então no início eu não achei tão difícil como isso. Eu tenho sobretudo línguas do norte, o alemão, o holandês, o dinamarquês. É evidente a estrutura do português é muito diferente, mas foi quando comecei a pensar em acrescentar o português como língua de trabalho que encontrei algumas dificuldades acústicas. Acho que é o problema para todos os estrangeiros. O dinamarquês, o alemão, em geral, é uma língua em que as pessoas dizem o que querem dizer. Pode ser complicado, mas dizem claramente. Eu ainda acho, com o português, às vezes, eu ouço uma intervenção, compreendo todas as palavras, todas as frases, mas quando eu acabo, eu estou a perguntar o que é que queria dizer.
mais do ponto de vista de intérprete. Eu acho que a maneira de raciocinar de pessoas em geral da língua portuguesa é tão diferente das pessoas que eu conheço, do holandês e dos holandeses, que isso também custa bastante, sim, entender sim, e perceber. Então, o mais difícil é sempre falar, mas não é só o vocabulário e a gramática. Eu acho que a maneira de pensar é diferente. Então, muitas vezes, não muito, talvez, acontece que digo uma coisa, mas os portugueses não percebem. E não é pelo vocabulário ou pela gramática, é mesmo que estou a pensar de uma maneira totalmente diferente. No início, ainda lembro-me de que o português parecia-me uma língua estranha. Por exemplo, o primeiro dia da semana chama-se segunda-feira. Isto, ainda tenho problemas com isto, né? Quando numa reunião um delegado diz na quarta-feira, eu mercredi, para mim é difícil. E depois, claro, como todos os colegas, a maneira de pronunciar, ou mais bem de não pronunciar, de dizer só as consoantes e nunca as vogais, isto é difícil, ainda agora. Nós em casa falamos português com o meu companheiro, falei sempre português. Quando os rapazes nasceram, eles são gêmeos, nasceram um bocadinho antes do que estava previsto e nasceram durante as minhas férias em Portugal. E tenho que confessar que eu ainda não tinha pensado muito na língua que ia falar com eles, mas dei-me conta, como estava num ambiente completamente lusófono, quando eram bebezinhos, quando eram pequeninos, comecei a falar português com eles, quando tinham horas, dias. Mas, e depois comecei a pensar que isto, de facto, era um bocadinho esquisito, eu falar português com os meus filhos, sendo eu de língua holandesa. E tentei mudar, mas não me senti muito à vontade e, sobretudo, misturava muito. E depois, a partir daí, pensei, bem, se há de ser uma língua, há de ser português, e depois logo se vê. É como uma dimensão que completa a minha personalidade. É estranho, não sei se outras pessoas sintam isso, mas, por exemplo, a minha mãe diria que talvez noutra vida vivi em Portugal. Não sei porquê, mas há uma familiaridade e um gosto imenso quando falo essa língua e gostaria de falá-la muito mais do que tenho a oportunidade. Agora tenho uma motivação suplementar de ir a Portugal e falar português e estar com a gente, com portugueses, porque meu filho decidiu ir morar em Portugal com a sua companheira e o bebê que nasceu em Portugal, perto de Montargil. Por exemplo, um livro que nunca teria lido sem aprender português, que é Os Maias, do Eça de Queiroz. E no início comecei a ler como uma obrigação, porque é um clássico da língua portuguesa, é um escritor clássico, um pouco como ler Zola ou Balzac para alguém que está a aprender francês. E pensava ler 10 ou 20 páginas e gostei imenso. E gostei da Lisboa que ele descreve, e quando o li estava em Lisboa e estava mesmo a descobrir Lisboa, e ele me contava a Lisboa do século XIX com o chiado, com cavalos, com hábitos diferentes, e gostei imenso. E isso é um exemplo das coisas que não
teria feito sem aprender português? Eu gostava sempre muito da música brasileira, mas não compreendia os textos. Então, graças a que eu aprendi português, comecei a compreender os textos das canções e apaixonei-me ainda mais pela música brasileira. Ouvi muita música, cantei música, tenho mostrado esta música aos meus amigos. E também na literatura descobri o Mia Couto, o escritor moçambicano, que eu acho que é como o vosso Gabriel García Márquez. Essa forma de ele jogar com a língua, essa realidade mágica que ele descreve nos seus contos, eu acho fantástica. Com as viagens, gostei realmente de descobrir o que descobriram portugueses na história. Isto de poder estar, quando esteve em São Tomé, por exemplo, foi a ver a praia onde chegaram os primeiros portugueses, onde está o padrão, com uma esfera armilhari. Esteve este ano mesmo, a segunda vez na minha vida, no Ceilão, Sri Lanka, onde também ainda se fala de portugueses, ainda muitíssimos srilanqueses, que têm como nome, o apelido delas é Silva, ou da Silva. Esteve na Malaca, esteve em Macau também. Eu não sei, é que este gosto que tenho por línguas, para a história, para viajar, todo junto, o português realmente é, não sei, alguma coisa que é diferente de outras línguas. Uma língua como o húngaro não me deu isto. É uma janela na história, diferente. É o mundo. Eu estou a acompanhar um projeto no Brasil que é muito bom, é uma creche para crianças carentes de uma periferia de uma cidade no Brasil e graças a conhecimentos da língua portuguesa eu consegui chegar no Brasil, falar com as pessoas, assistir a atividades que elas faziam, comunicar com as crianças, com as famílias, com toda a gente que estava lá e sem isso não poderia ser possível. E pronto. Que gosto mais no português? Na língua, que gosto mais no português? Gosto do som, gosto da língua. É uma linda língua. É assim, é uma língua musical, não é faz sentido. É uma língua que podes falar com prazer. Podes ouvir com prazer. Então, ajuda. Preciso mesmo de ouvir português, não só no trabalho, porque não é suficiente mesmo. E de vez em quando tenho de conhecer que vejo morangos com açúcar, ainda agora. Tento ler em português jornais, livros e tudo isso, e a televisão portuguesa também. Mas um problema é que não se fala sempre o português nas reuniões. E para mim isso é talvez o problema que tenho, que não faço a prática do português que gostaria de fazer. Depende da reunião, claro, mas gostaria de ouvir mais português nas reuniões na União Europeia.